A cada dia que passa eu espanto-me com a superficialidade da minha geração. Um dia desse, com bastante tempo livre, eu resolvi mergulhar no mundo televisivo. Eu liguei a televisão e com o controle remoto na mão, eu viajei via cabo as diversas opções que a mídia eletrônica nos oferece. Quando chegou a noite eu senti-me vencido. Aquilo que eu assisti não era lazer, tampouco cultura. Era pura perca de tempo. Porque na televisão os noticiários estão cada vez mais rasos. Eles evitam temas relevantes. Fogem da discussão imparcial. A ratinização dos programas de auditório chega a agredir o bom senso. A dramaturgia das novelas é um acite à arte teatral. Os diálogos são patéticos. E os programas infantis em nada educam. Simplesmente estão enchendo os cofres de suas apresentadoras que nada têm na cabeça e que ensinam comportamentos éticos, no mínimo questionáveis. E na música, as letras medíocres para fazer sucesso necessitam apelar para sentidos ambíguos. Haja visto que não faz muitos anos que a música que fazia sucesso em nosso país, secular, não tinha nem letra. Era tchá, 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 tchá. Aí agora inventaram um tal de leque, leque, leque. Dá para entender o nível do país e assimilar isso como música e poesia? Parece que os grandes poetas e músicos se esforçam, mas eles carecem de inspiração de tempos não muito antigos, quando se escrevia e cantava com tanta maestria. E os filmes, fazendo apologia à violência, só exploram o macabro e o terror. Eles não conseguem criar tramas inteligentes. Mostra em nossas televisões enredos claramente repetitivos, só visando lucros. Os filmes hoje são destituídos do ideal de fazer artes. E as revistas, uma infinidade delas que entulham as bancas, e os livros que aparecem na lista dos best-sellers, são risíveis do ponto de vista literário. Queridos irmãos, o Ocidente terminou o século XX impregnado de uma cultura pop que Richard Hamilton, o artista inglês, conseguiu descrever claramente, quando ele disse o seguinte: essa cultura que está aí, ela está sendo dirigida às massas. Ela é compreensível, mas sem exigir reflexão. Ela é facilmente substituível por outra emoção. Ela foi produzida às pressas, ela é glamourosa, ela é sensual. Queridos irmãos, a produção cultural do Ocidente empobreceu. Daí a pertinência do grande poeta T.S. Eliot. Ele disse: aonde está a vida que nós perdemos vivendo? Aonde está a sabedoria que nós perdemos com o conhecimento? E aonde está o conhecimento que nós perdemos com o acúmulo de informação? Disse ele que o ciclo dos céus, em 20 séculos, nos levaram para mais longe de Deus e mais próximo do pó. Eu sei que algumas mentes já podem estar aí conjecturando, dizendo: pastor, o que tem a ver o texto que o senhor leu com esses conhecimentos gerais? O mais triste é constatar que a igreja, ela também está sendo afetada por essas culturas de massas. Ela é oriunda dos Estados Unidos da América, porque vocês sabem que a maioria do besteurol teológico surge de lá. Eu sei que há grandes teólogos como John Pipe, John MacArthur, vários escritores que Deus tem levantado, mas a maioria das heresias surgem de lá e vem aqui para a América Latina e a gente tem que beber todo esse caldo. Quem se lembra das ondas de heresias que adentraram em muitas igrejas? Quem se lembra do movimento do Caicai? Alguém já ouviu falar do Caicai? As pessoas iam para a igreja para cair. O que você quer fazer? Você quer cantar, ouvir a palavra? Não, quero ficar caindo. Mas você não vai ouvir a palavra? Não, quero ficar rolando no chão. Isso aí, pô. Quem se lembra da febre do dente de ouro? Lembra do dente de ouro? As pessoas não queriam mais sentir a presença de Deus. Acabava o culto e dizia: abre a boca, para ver quem tem o dente de ouro. Quem se lembra da febre do paletó ungido? Os pregadores não pregavam mais, só tiravam o paletó e jogavam. E as pessoas caíam. E um dia me perguntaram, pastor José Neco, por que as pessoas caíam? Eu disse: isso aí deve ser o fedor do paletó. Porque a Bíblia diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. Se você canta é para a glória dele. Se você prega é para a glória dele. Tudo que você faz na igreja é para que o nome dele seja exaltado e glorificado para todo sempre. Aqui não é show gospel. Esse púlpito aqui não é um palco. A igreja não é plateia. Esta casa ainda é chamada casa de oração, onde as pessoas vão sentir a presença de Deus. Mas hoje há uma forte tendência de transformar a igreja em big business do lazer.
ou pior, em big business do lazer espiritual. Porque, lamentavelmente, alguns pastores, eu sei que há suas raríssimas exceções, mas alguns deles estão abandonando as suas vocações. De portadores de boas novas, estão assumindo novos papéis. Estão virando animadores de auditório e arrecadadores de fundo. Outros enxergaram-se como empresário, vestiram-se como empresário. Pasme, eles estão até contratando guarda-costa para se proteger. Eles acham-se sequestrável. E o culto em alguns lugares. Tenho viajado alguns estados do nosso Brasil e tenho percebido que o culto em alguns lugares já não está mais centrado na máxima de João Batista. Importa que ele cresça e que nós venhamos diminuir, porque tem muita gente querendo aparecer mais do que Jesus dentro da igreja. Os sermões hoje podem ser facilmente confundidos com palestra de neurolinguística. Aqueles irmãos do cristianismo ocidental, ele não conseguiu salgar. Ele perdeu o seu sabor e conformou-se em ser raso. Porque infelizmente hoje está se atraindo grande multidão, não pela força argumentativa do evangelho, mas pelo bem concatenado marketing. Está impressionando as plateias pela capacidade de aproximar a linguagem religiosa da cultura pop, mas não está propondo conteúdos sólidos de vida. Porque hoje nós estamos observando que as igrejas estão cheias de pessoas, de gente, mas vazias de Deus e entupidas de sincretismo religioso. A maioria dos seminários estão sendo levedados por um fermento chamado liberalismo. Algumas igrejas hoje estão encharcada por uma miséria chamada teologia da prosperidade. O evangelho da graça, ninguém quer ouvir mais. As pessoas estão atrás do evangelho da casa nova, do carro zero, da conta gorda. Ninguém fala mais sobre o sangue de Jesus, que perdoa pecado e que é capaz de transformar vidas.